A ausência de um pai na vida de um filho é muito grande. Falo de experiência própria que eu naveguei nesses dois lados do oceano, né? Meu pai e minha mãe, meu pai ainda em vida, casado com minha mãe, sempre moraram juntos e tudo mais. O relacionamento era maravilhoso, a gente era acostumado com, com a casa sempre cheia, né? Eu e meu pai e minha mãe, do casamento do meu pai e da minha mãe, tem eu e minha irmã, né? Eu sou o mais velho do casamento e tenho minha irmã. E eu tenho também um irmão de parte de pai que nós viemos a descobrir depois e tudo mais. E minha mãe até lidou muito bem com essa situação na época. Eu acho que ela teve muita maturidade, que era tempos antigos e, querendo ou não, esse filho depois, que meu pai revelou depois de muitos anos, depois do casamento, ela não se deixou tanto abalar assim na relação deles. Resumindo, meu pai já tinha esse filho meu, que é o meu irmão mais velho agora de todos, né, por parte só dele, de pai. E eu e ele, nós nos damos muito bem, o relacionamento é maravilhoso, só que essa questão veio se revelar anos depois. Meu pai é casado com minha mãe, já tinha eu e minha irmã, então meu pai ocultou essa parada desse filho por fora dele antes mesmo e tudo mais. É um birimbolo lá que eu não vou entrar muito nesse assunto. E talvez esse vídeo venha chegar até você que tem uma experiência também disso, com o filho por parte de pai, o filho por parte de mãe. Das antigas era mais filho por parte de pai, né? Que os caras arrumavam o filho por fora. E depois tinha um casamento ainda. E depois de muitos anos, o homem revelava isso para as esposas. Não sei. Se você tiver algum relato assim, deixa aqui no comentário. Talvez também você pode ter passado por essa questão que eu passei. Mas então, meu pai e minha mãe sempre foram casados, né? E relacionamento muito bom. Você tem aquela rotina, né? Tipo, minha mãe saía para trabalhar, deixava eu e minha irmã com a minha avó. E meu pai e minha mãe ia trabalhar, beleza. De noite, ela pegava a gente na casa da minha avó. Nós íamos para nossa casa e ficávamos ali com clima familiar. Passávamos todos os natais juntos, todos os anos novos, aniversário. A minha casa eu lembro que era uma casa bem festiva. Meu pai e minha mãe sempre gostou de muito churrasco, pagode, samba, chamar os irmãos, os primos, os colegas de bairro, tanto do meu bairro onde meu pai morava, quanto os da minha mãe. Então nossa casa era uma casa muito cheia, muito festiva, muito alegre. Talvez seja por isso que eu gosto muito de churrasco, porque querendo ou não, isso influencia muito. Eu gosto muito de churrasco, então a gente estava acostumado com aquele ambiente familiar ali. E muitos anos, né? Aí depois aconteceu um caso que veio trazer minha mãe e meu pai separar. E nessa época, se eu não me engano, eu tinha uns 12 para 13, era uns 12 para 13 anos. E foi uma mudança muito drástica para mim, porque eu estava acostumado com aquela questão de estar vivendo ali pais casados. E depois, do nada, da noite pro dia, aconteceu tudo e minha mãe saiu de casa e foi morar na casa da minha avó devido à separação. E a gente ficou um tempo com meu pai devido à escola e depois, foi um birimbolo danado. Da noite pro dia tudo mudou. Então aí que entra a parte de eu viver relacionamento de pais separados, que é uma coisa muito ruim quando você tá acostumado a já viver com os pais juntos e os pais separam. Uma coisa é você já nascer e seu pai e sua mãe tá separado. No caso, o exemplo da minha filha. Ela já nasceu, eu e a mãe dela já estavam separadas, então é uma coisa totalmente diferente do que você vir de um ambiente que era junto, família ali, aquele ambiente familiar, e do nada a família se dissolver e separar. É muito ruim. Lembro que, quantas vezes e quantas madrugadas acordava chorando. Eu era muito novo, não entendendo muita coisa. E minha mãe tinha voltado para casa da minha avó e ficou lá um tempo até reestruturar de novo. E eu lembro que foi passando uma semana, duas, e querendo ou não, a gente muito novo, fica aquela esperança, né? De o pai e a mãe voltar, só que vai passando o tempo, aí você vê que não vai acontecer isso. Que não tem mais jeito, aí você vai caindo na real, tipo,
Agora daqui pra frente é meu pai aqui e minha mãe lá. Então o tempo foi passando, principalmente quando nós somos mais novos e que não tem tantas pessoas assim para amparar a gente, é muito difícil. Aí nessa época eu lembro que quando separou de vez, aí devido ao calendário escolar, eu fiquei morando com meu pai e minha irmã também, e meu pai era caminhoneiro, ele ficava viajando, aí a gente ficava com a minha tia, aí meu pai pagava uma vizinha nossa que ajudou bastante a gente para fazer almoço e ficar junto. Só que nesse período mudou tudo, né, cara? Eu ficava muito tempo sozinho, tinha que cuidar da minha irmã, porque como meu pai viajava e a nossa vizinha olhava a gente, como era vizinha, ela não ficava o tempo todo lá comigo na casa não, mas qualquer coisa que eu precisasse, é só chamar na casa do lado e tudo mais, que ela atendia e dava o suporte ali. Mas meu pai sempre me falava muito e já passava umas responsas pra mim muito cedo, de tipo, ajudar minha irmã a tomar banho, a fazer para casa, a levar ela na escola e ter aquela responsa de ir buscar também, que minha irmã estudava de tarde, era tipo de 1 a 5, levava ela meio de pouco para entrar 1 hora e voltar e buscar depois, 5 e pouca, e depois quando ela chegasse dava banho nela também. Aí depois a gente arrumava um rango, eu já desembolava tudo e fazia ela dormir. E eu fui levando essa vida muito tempo, novo. E meu pai jogava essa responsa no meu peito e que bom que deu tudo certo, Deus abençoando tudo. Mas uma coisa muito ruim que eu sentia, aí depois desse tempo que a gente ficou, terminou o ano letivo lá, né? Que a gente ficou nesse período com meu pai, aí beleza. Aí nós fomos morar com a minha mãe. E uma coisa que eu sentia bastante é que devido a essa questão de os pais ser separados, na época não tinha aquele negócio de WhatsApp, a internet estava chegando ainda, era poucas pessoas que tinham internet, era na época de internet de escada, não sei se você vai lembrar. E a gente na época não tinha celular nem nada, né? E uma coisa que eu sentia muita falta, cara, era o contato com meu pai. Independente do que acontecia e do que aconteceu, que levou os dois, meu pai e minha mãe, a separar, cara, pelo fato da gente ter acostumado, né, aquela casa ali sempre cheia, os dois estar juntos, separou, dissolveu a família. Eu sentia muita falta ainda de ter esse contato com meu pai e era uma coisa muito ruim. Pelo fato de algumas pessoas, mesmo na época, meu pai e minha mãe já sendo mais velhos, mas eu acho que, na minha humilde opinião, hoje faltou um pouco de maturidade para eles saber lidar, que o motivo deles terem separados não ia atrapalhar o convívio do pai ou da mãe com os filhos, entendeu? Aí o que aconteceu? Nessa período que eu fui morar com a minha mãe, meu pai não ligava mais, meu pai ficava 1 ano, 6 meses sem ver meu pai. Eu lembro que ele ligava pra minha avó, perguntava de nós pra minha avó, porque ele não ligava mais direto pra minha mãe, ele e minha mãe não conversavam mais, ficaram anos assim, devido a essa separação conturbada e tudo mais, ficaram anos. Então, tipo, talvez se minha mãe tivesse que falar alguma coisa com meu pai, tinha que passar pra minha avó ligar pro meu pai, tinha toda essa doutrina, essa disciplina, sabe? Pelo fato deles terem uma separação conturbada e ele não ter contato mais direto com a minha mãe. E isso foi muito ruim, foi anos assim. Logo, meu pai também, depois disso, ele não contribuía financeiramente para minha mãe, então minha mãe passou, tipo, foi guerreira, porque segurava as pontas todas. Na época não tinha muito essa parada de pensão e ter que levar na justiça, não. As mulheres da época, que era dessa época aí pra trás, não, tipo, se o cara não... Era tipo uma coisa normal do homem se separar e não ajudar. É irresponsabilidade, na minha opinião. Só que na época era assim, entendeu? O cara separava os filhos ficavam com as mães, beleza. Então meu pai também não contribuía financeiramente, então aí automaticamente minha mãe tinha que correr mais, ralar mais e tudo mais. E imagino hoje eu que sou pai e sei quanto que é um valor considerável para se criar um filho, eu imagino como foi difícil ela ter segurado as pontas todas sozinha comigo e com a minha irmã, questão de mantimento, material escolar, custos de cotidiano, vestimenta, calçado, quer fazer uma escola de futebol, quer uma aula de força, tudo em cima dela. Hoje eu imagino quão difícil deve ter sido. E meu pai tinha condições, ele era caminhoneiro, ganhava super bem, sempre ganhou bem, então tipo assim,
Não tô aqui para crucificar e nem julgar meu pai, que Deus não tem no bom lugar, mas temos que tirar de estudos e de aprendizado isso. Ele pecou um pouco nessa questão de, talvez os dois, né? Não saber separar, essa questão da separação deles. Automaticamente afetou bastante eu, que era o mais velho. Minha irmã era bem novinha, não sei se ela foi afetada tanto assim. E o pai ausente, cara, nessa questão é muito ruim pro desenvolvimento do filho, tanto homem quanto mulher. Porque tem coisas que é lógico que existem várias mães excepcionais que fazem os dois papéis, mas querendo ou não, elas também têm que admitir que tem coisas que são do pai fazer, e se o pai não fazer, vai fazer falta. E por mais que a mãe faça, não vai ser a mesma coisa. Entendeu? Tipo, pô, o cara ali, menino ali, faz uma escolinha de futebol e vai jogar um jogo importante. Cara, como é importante você ver seu pai ali no alambrado. Se você ganhar, tá junto com você para comemorar, mas principalmente se você perder, ele tá ali para te dar uma força, cara, te dar uma instrução, tá gritando o seu nome ali, fraga. Tô dando uns exemplos bobos aqui. Talvez levar na escola, numa reunião de pais, tem coisas que é tão importante do pai, homem, tá lá. E para dar uma instrução também ali, alguns toques que você quer ter alguma experiência, alguma opinião masculina do pai, questão do sexo masculino no desenvolvimento do filho, principalmente o homem, é muito importante. E cara, devido a essas experiências que eu tive, eu pensei, cara, quando eu tiver um filho eu vou ser totalmente diferente desse lado do meu pai, que eu achei que pecou bastante, tanto comigo, imagina pro meu irmão lá por parte de pai, né? Imagina para ele que tipo não teve nenhum contato assim diário com meu pai. Deve ter sido muito mais difícil para ele, ainda mais que nós já conversamos muitas coisas sobre isso. E ele dizia que ele tinha mais 5 irmãos, eu acho, que com ele. E a mãe dele, que já faleceu também, segurou o varal tudo sozinho. Então, cara, pô, imagina com 5 filhos, ganhando pouco dinheiro e ajuda ali também de familiar e tudo mais para sustentar. Aí, cara, ele já falou que passou tantos perrengues, que teve que ficar em alguns lugares pelo fato da mãe dele não aguentar sustentar tudo. Eu pensei, cara, meu pai pecou 2 vezes. Com a gente, quando separou da minha mãe, principalmente com o meu irmão, que ele sabia que tinha, mas nunca deu um amparo financeiro. Aí sem contar o amparo financeiro também, né? Não só nessa questão da presença masculina, de dar orientação, de dar o discernimento, de fazer o papel de treinador do filho ali para a vida, principalmente se for homem. A questão financeira também faz toda a diferença, cara. O homem que não paga uma pensão aí e que não dá um amparo pro filho financeiro, além do amparo de como pai, é muito complicado, cara, a mãe sustentar tudo sozinha. É muito complicado, principalmente se a mãe não trabalhar. E mesmo se ela trabalhar, fica difícil ainda. Entendeu? Então é muito importante o homem também ter essa responsabilidade, independente do que tenha acontecido, que levou a separar o casal, a não estar junto mais, ter essa maturidade de que, cara, eu não tô com a mãe do meu filho mais, ou a mãe da minha filha, mas vamos separar o joio do trigo. Que rolou com a gente ficou aqui nessa posição e agora nós temos que focar na missão de pai e mãe. Então eu vejo que a questão do pai estar ausente é muito ruim pro filho, cara, e talvez você possa estar sendo essa pessoa agora, de não estar sendo presente com seu filho, pelo simples fato de que você teve uma separação conturbada do seu casamento, talvez, ou do seu namoro, e teve um filho com a mina, e você está ausente, talvez por causa de mágoa boba que você está guardando dela, ou talvez ela te traiu, ou te trocou por outro, foda-se, não interessa o motivo. E esse é o pivô aqui dessa mensagem desse vídeo. Cara, independente do motivo que vocês tenham separado, você tem que ter, soldado, a maturidade suprema de que agora existe uma vida que depende de você. Agora você não pode só pensar mais na sua vaidade, se ela te traiu, se ela te trocou por outro, não sei, ou se você mesmo vacilou com ela também, pode ser também o outro lado.
Talvez você traiu sua esposa, vacilou, era um cara mulherzeiro, não estava sendo um bom companheiro, um bom marido, eu não sei que puta que pariu, o que aconteceu. Mas você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer. Separou, cara, tenha maturidade para saber separar que vocês não estão mais juntos como homem e mulher, mas agora tem uma vida. E que essa vida depende de você também, financeiramente, entendeu? Mas principalmente também em questão da presença sua como pai. Já conversei com vários Ubers aí, o último Uber aí que eu conversei, ele disse que não vê o filho há 5 meses. Esses outros dias eu estava conversando com uma moça que ela disse que o pai não manda pensão, já tem uns 4 meses e manda quando quer e não liga para saber do filho nem nada. Tem vários relatos que eu conheço. Tem pai que não, tipo assim, não tá nem aí. Conheço exemplos de perto, tá? Não tô inventando história não. Tem pai que manda 300 reais só de pensão e falta 2, 5 meses para depois de 4, 5 meses deixem de mandar. Tem pais aí que eu conheço que é 8 meses. Bom, tem pai que eu conheço aí de relato de perto, que a pensão dele é estipulada R$150 judicialmente e ele ainda não paga. E não tá nem aí pro filho, e não liga pro filho, não procura saber com a mãe o que tá acontecendo, enfim. Mistura toda a situação, sabe? Aí eu fico pensando, cara, focando um pouco nesses pais que não pagam pensão. Será que eles não pensam que os filhos dele eles comem todo dia, não? Todos os meses? Talvez esse dinheiro que ele manda, sendo pouco na visão delas, ou muito, que isso depende bastante, né? Tem cara aí que paga R$2.000 de pensão, eu conheço, e as mães acham que isso é um pouco ainda. Entendeu? E também outros caras que nem pagam nada. Então, assim, vai do olhar de cada mãe. Mas não estamos focando na mãe aqui, nós estamos focando nos pais, na sua resposta. Se você estiver sendo um homem desse que não paga pensão há vários meses, não liga pro seu filho, não procura saber, não faz questão de passar um final de semana com seu filho, de dar um rolê e tudo mais, falando um pouco da pensão, se você acha que seu filho não come todos os dias, não bebe leite, não toma uma água, não precisa de uma alimentação legal, come uma carne, um arroz com feijão, eu sei que tem algumas mães que muitos caras vão vir falar aqui que usam dinheiro para sair com outros caras, ou beber, ou fazer outras coisas que não são pro filho. Eu sei que vai chegar muito cara aqui assim. Eu também já pensei assim, cara. Não vou mentir pra você. Mas depois eu mudei a chave da minha cabeça, que é o seguinte, cara, eu tenho que fazer o meu papel. De estar mandando um valor X ali pra minha filha. Agora, o que a mãe dela for fazer ou não, isso não é responsabilidade mais minha. A minha responsabilidade é plantar o dinheiro e mandar todos os meses certamente. E agir e assumir meu papel de pai, de estar saindo com a minha filha, de estar buscando ela aqui e ficar todo final de semana, como a gente faz várias vezes, de ligar todo dia, de comprar um presente, de saber como é que tá, ir numa reunião de pais, fazer o seu papel de pai. Agora, o que ela faz com o dinheiro, se sai com outros caras, se gasta o dinheiro com outros machos, foda-se, isso não é problema seu. Mas eu também já pensei assim, talvez, e é assim que você tá pensando, entendeu? E cara, tira essa neura dessa parada. Porque você vai chegar no ponto, talvez, de não querer mandar o dinheiro, se já não chegou, né? De não mandar o dinheiro e ficar infernizando ela ali no WhatsApp, de ligando, querendo satisfação de que ela vai fazer. Cara, pelo amor de Deus. Até porque hoje em dia eu acho que você fazer isso também, ela pode levar na justiça de algum motivo que eu esqueci, mas eu tenho uma parada assim, e vai te complicar. Então, cara, esse conteúdo aqui é mais para você refletir sobre isso. O quão é ruim o pai ser ausente na vida do filho. E isso faz muita diferença. E eu também conheço relatos de anos aí que os pais não procuram os filhos, só no fim da vida vai procurar. E talvez você está agindo assim de ser ausente com seu filho, mas por causa da separação conturbada que ocorreu com a sua esposinha na época, ou a sua companheira na época. Então, cara, reflita que o tempo você não consegue recuperar. Número 1, né? Segundo, cara, você ficar guardando essa mágoa aí do que tem acontecido e ficando com ciúminho dela tá com outro cara, ou não sei o que. Talvez também tem muitos caras aí que arrumam outro relacionamento depois que separam da mãe dos filhos, né? E a esposa atual, o namorado atual,
impede os caras de ter contato com os filhos deles. Aí eu vou te fazer essa pergunta, se você está enquadrado nesse exemplo também. Você acha que isso vai te levar em algum lugar, cara? Talvez a sua namorada, a sua esposa, que está te impedindo e criando uma resistência para você conviver com seu filho, que é sangue seu, amanhã ou depois começa a dar para outro cara e te larga. Entendeu? Se já não tá dando para outro cara na calada sem você saber, algum momento ela vai te largar. E esse tempo que você perdeu de conviver com seus filhos, você não vai recuperar, cara. Não vai. Então, depois que eu tive essa experiência com meu pai e refleti muito na questão do meu irmão também por parte de pai, cara, eu pensei, cara, no dia ou no futuro que eu for pai, eu vou fazer tudo diferente do meu pai, tudo diferente. Independente de quando, de como tenha acontecido a separação da mulher que eu tive na época e tudo mais, eu vou fazer tudo diferente. Eu agi assim e não me arrependo, cara. Entendeu? Independentemente do motivo que eu e a mãe do meu bebê separou, tá tudo bem. Hoje nós conversamos naturalmente, não é aquela questão de tomar cerveja, tá tomando um whiskyzinho que eu tô tomando aqui, até vou tomar um que eu tô falando pra caralho. Whiskyzinho com cheirinho de sabor, esse aqui é de maçã verde, adoro. Independente do que tenha acontecido, da nossa separação, nós não estamos mais juntos, nós conversamos normalmente. Não é questão de eu chamar ela que vai ficar tomando cerveja na minha casa, não é essa questão, entendeu? É questão de tipo, se eu precisar te ligar pra qualquer hora, ela vai me atender, se ela me ligar qualquer hora, eu vou atender, nós vamos conversar normal do bebê, do que tem que conversar, entendeu? Tá precisando de um dinheiro a mais, questão de plano de saúde, se o bebê tá bem, quando eu ligo pra minha filha, que eu dei um celular pra minha filha, só que às vezes ela distrai, que ela já gosta muito de joguinho, né? E talvez o celular dela descarrega, e aí eu ligo pra... Quantas vezes eu já liguei pra mãe dela pra falar com ela? E tá tudo bem, relacionamento de pai, de pai e mãe. Ela faz papel de mãe, eu faço papel de pai. Ela já tem outro namorado e tá tudo ok. Eu também não tenho nada contra o cara, não tem nada a ver com isso. O meu papel é exclusivamente com a minha filha. Então eu achei importante de fazer esse conteúdo aqui, que eu tive esse estalo aqui, vendo TV aqui. Tô vendo a série aqui do Davi, então assim que eu lembrei disso, falei, vou gravar. Mas eu passar essa mensagem pra você, Marujo. E talvez você também já foi um cara como eu, que teve essa experiência de pai separado, ou talvez da experiência que eu citei também, de até não ter convivido com seus pais. No caso, especificamente o seu pai. E eu sei que se sente falta. Que fez falta ali na sua infância, até na adolescência ali e tal, quando você começa a virar homem, de ter tipo assim, cara, eu tô com dúvida de como eu vou agir nessa situação, vou perguntar ao meu pai como que ele agiria. Talvez na escolinha de futebol, igual eu citei, talvez na formatura de escola, talvez ali terminou o ensino médio, o que trampo que eu vou seguir, o que eu vou seguir. São coisas que muitos pais dão uma direção pra gente, né, cara? Às vezes um puxão de orelha, um vacilo que você deu em alguma parada e tal, você não teve aquele pai ali pra fazer essas coisas simples e que fez muita falta pra você, entendeu? Se você já teve essa experiência, deixa um comentário aí. Mas pra não estender demais, o insight desse vídeo é isso, cara. Se você tá sendo um pai assim, se você tem filho, repense, entendeu? Não fique com essa vaidade boba de, eu terminei com ela porque ela me traiu, ou não sei o que, eu ia estar com o cara e tal, ou você mesmo que vacilou, não importa qual seja a vacilação, cara. Deixa essas paradas de lado. Não tô falando que você tem que virar amigo e tomar cerveja e voltar, não. Com a mulher, não é isso. Mas saiba separar as questões que rolou no seu relacionamento, que fez com que vocês dois não estejam mais juntos, e foque a criar o seu filho e fazer o seu papel de pai, cara. Que faz muita diferença isso. Não só apenas financeiramente, tá? Faça financeira também, mas principalmente a questão da presença. Talvez quantos meses você não liga pro seu filho, ou talvez pergunta como é que ele tá, ou não vai ver, quantos final de semana você já não fica com ele, não pega ele para dar um rolê no parque, ou nem que seja para tomar um sorvete no shopping, micharia, entendeu? Ou talvez em qualquer barzinho, qualquer lugar tomar um refri, trocar ideia, jogar um futebol, soltar um papagaio, sei lá, jogar um videogame, mano.
Quanto tempo você não faz isso? Deixou seu filho abandonado com a mãe, nas costas da mãe, sozinho, sozinha, entendeu? Complicado. Repense nisso, cara. Não seja um pai ausente, que isso faz bastante diferença, cara, na vida, principalmente do filho. Eu que já vivi esses dois lados, tendo o pai junto e tendo o pai separado, quando separou, cara, senti bastante. E devido a esse experi, eu tirei de aprendizado que depois que eu tivesse filho ou filha, como eu tenho agora, agiria totalmente diferente do meu pai. E creio eu que eu tô no caminho certo. Eu vejo hoje, nitidamente, como minha filha gosta de estar comigo, vem pra minha casa, ligo pra ela todo dia, a gente conversa. Não, é muito bom, muito bom. Fico pensando se eu tivesse agido com ignorância, às vezes por vaidade do motivo maior de que fez eu e a mãe dela separar. Imagina se eu tivesse sido vaidoso e ter levado isso pro meu coração e não ter sabido, não existe separado, mas foda-se, entendeu? Não ter sabido lidar com essa parada e automaticamente ter me distanciado da minha filha. Quantos momentos eu não teria perdido? Principalmente quando ela nasceu. Bebezinho, os primeiros passos, a primeira comida que ela comeu, as primeiras palavras que ela começou a falar, e depois ela começou a crescer um pouco, dei celular para ela, ela começou a conversar comigo normal, e depois quando ela começou a reconhecer como pai também, hoje eu reconheço pela voz, e sempre quando a gente encontra, eu vou buscar ela, ela fica doida para vir. Cara, esses são momentos que o dinheiro não paga, e que eu fico pensando muitas vezes desses pais que levaram por o coração e se distanciaram dos filhos, quantos momentos bons eles perderam. Se você ainda, desse cara, ainda está em tempo de você refletir se esse vídeo chegou até você. E você pode ainda tentar amenizar esse tempo que você perdeu, talvez por uma vaidade boba, ou talvez por uma coisa conturbada. Sei que tem algumas mães também que dificultam o relacionamento de pai e filho, também por causa desse mesmo motivo. Da vaidade do que separou e do ocorrido, entendeu? Você que é mulher também, repense nisso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu comentário aqui se você já passou por alguma dessas situações. Deixe seu like se você chegou até aqui. Se inscreve no canal. E logo logo eu estou deixando o link do meu e-book, Manual do VDS, Manual do Vida de Solteiro, que lá eu ensino várias coisas de como começar a morar sozinho, o que comprar primeiro, o que fazer nas horas vagas, desenvolvimento pessoal, livros que podem fazer você prosperar e vários outros ensinamentos bem legais lá, cara. E vai ser um valor bem simbólico, só para você apoiar o canal mais além do que você já está apoiando aqui com seu comentário, com seu like e com a sua visualização. Deixe seu comentário se você é filho de mãe ou pai solteiro. Eu sei que vai ter muita gente aí, deixe seus relatos. Diz aí também se você sentiu falta do seu pai, do pai ausente, enfim. Tamo junto e a gente se encontra e até o próximo vídeo.